Então, peraí, se alguém disse que vou armar um grupo latino-americano de esquerdistas, porque sabe que não chegará ao poder por meio do voto, é que ele quer chegar a um poder por outra via que não é democrática. Qualquer... Perfeito, professor. Mas vamos voltar então. Me deixa ler o que é fascismo. Venezuela. Claro. Preste atenção, você que está nos acompanhando, preste atenção na definição de fascismo para quando alguém te acuse eventualmente de fascista, você pega essa definição e mostra que o fascista é ele. Olha aqui, segundo o Instituto Mises, claro, fascismo, sistema intervencionista e estatista que se opõe ao liberalismo e ao capitalismo de livre mercado, focando no controle estatal da economia e da sociedade, sendo o inimigo do individualismo e da liberdade. E aí você vem... Então, gente, usa na narrativa de uma forma que quando você escuta, diz, fascista, fascista, gente, não tem a mínima ideia do que é fascismo. Então eles acusam a outros do que na realidade eles são. Isso aí. Eu vou procurar falar o menos possível hoje, vou deixar para vocês, mas nessa questão que você está falando, só para pegar esse gancho, da alteração que se dá ao conceito fascista, né? Ou seja, o conceito do termo fascismo, e hoje utilizado vulgarmente, o Reinhard Koselleck, ele estudava os termos e estudou a mudança, né? O movimento dos conceitos de tempos em tempos. Isso é um fenômeno, infelizmente ou felizmente, natural da sociedade humana. Né? À medida que muda a sociedade, muda a característica, muda a economia, muda a política, o termo tende também a ser transmutado. Mas precisa ser estudado, né? Por que acontece? Não é para simplesmente você vulgarizar e chamar tudo e todos de fascistas. Dentro disso que vocês dois estão tratando, eu quero de novo uni-los antes da gente falar a primeira pergunta. Onde entra o Foro de São Paulo nessa questão? Então, é por isso. Eu estou servindo só de escada hoje. O programa é para vocês, é um especial sobre Venezuela e vocês são os caras. Nós temos um argentino e um brasileiro que conhece tudo de Venezuela. O Foro de São Paulo tinha dois pilares. Eu chamei de binômio. Quer ver? Fiz até uma anotação aqui. Eu estudei. Vou pegar vocês, fazer a chamada oral de vocês, hein? Deixa eu só achar agora, né? Meus alfarrábios. Aqui, ó. O binômio é crime e corrupção. Por quê? Porque se utilizava do dinheiro do crime organizado e da corrupção estatal. Ponto. Tinha 3 pilares na América Latina. Petróleo, construção civil. Eu disse construção civil. E a própria corrupção institucionalizada. Propina para todo lado, voando e fazendo tudo que a gente conhece. O Foro de São Paulo tinha um projeto de poder, me parece, eu não sei nada. Não sei nada, não conheço nada, é tudo teoria da conspiração, veio através de um astrólogo que se dizia filósofo, né? Ó, tô piscando pra você, tá? Fica à vontade para falar. Até bem pouco tempo atrás, agora é sério, até bem pouco tempo atrás era tratado como teoria conspiratória, mas você teve numa reunião do Foro de São Paulo como um infiltrado. Eu me infiltrei. Foi uma experiência maravilhosa essa. Mas antes de contar sobre essa reunião que eu participei, eu vi como eles operam, é importante mencionar como nasce o Foro de São Paulo. 1990, a partir de 2 aspectos eleitorais do Lula. O primeiro, ele candidato a governador de São Paulo, uma pessoa que juntava multidões na rua, e na época do sindicalismo, ele pensou, se eu coloco tanta gente na rua, eu vou ser eleito governador. Perdeu. Não conseguiu nem 10% dos votos. Aí se joga a participar em 1989 nas presidenciais e perde com o Fernando Collor de Mello. E aí ele perdendo, ele se toca, e isso são palavras de Lula, eu ouvi Lula falando isso na reunião do Foro de São Paulo, dizendo que se junta com o camarada Fidel Castro em Cuba, junto com José Dirceu, porque eles estavam convictos de que não chegariam ao poder por intermédio do voto. Assim foi a colocação. Então, peraí, se alguém disse que vou armar um grupo latino-americano de esquerdistas, porque sabe que não chegará ao poder
por meio do voto, é que ele quer chegar a um poder por outra via que não é democrática. Qualquer outro. Não, não tá... estou eu falando. Eu estou ouvindo o que eu ouvi. Então, quando você vê isso, e aí começa. Por que na segunda reunião de 1992 não convidam Chávez? Porque ele tinha tentado o golpe de Estado. Ia ficar muito feio que eles estivessem convidando alguém que participou de um golpe de Estado quando eles tentavam se mostrar na narrativa democrática. Mesmo que o objetivo inicial do fórum era juntar estratégias latino-americanas porque eles sabiam que não chegariam ao poder pelo voto eleitoral. E aí vem, peraí, e por que fizeram em Cuba? Cuba, teoricamente, Fidel Castro já era de Cuba, já estava como presidente, já ditador. Tinha feito a revolução lá. Então, a minha dúvida é, será que ele foi para aprender? Porque se Cuba já era sobre o poder de Fidel Castro e da família Castro e uma ditadura, então, se Lula entendia que não chegaria ao poder pela via democrática, e ele foi conversar com Fidel Castro, eu imagino que foi, me conta como você fez. Aí vem a reunião do Fórum de São Paulo em que eu participei, junho de 2023, cidade de Brasília. Eles cobravam $50 para você se inscrever na reunião do Fórum. E eu me negava a pagar $50, fora que quando eu completasse ia ser banido. Eu estava na época na Jovem Pan e pedi para me credenciarem como jornalista da Jovem Pan. O Fórum de São Paulo negou essa possibilidade. E aí fiz uma coisa com um pouco de criatividade. O canhoteiro não acorda cedo. Então fui cedo. Começavam as reuniões às 9, 8, 8h30. Cheguei, lá. Bom dia, cumprimentando todo mundo e eu cometi um erro grave. Fui de gravata. Nossa. Aí, não, a pessoa deve ter pensado, esse aqui deve ser o segurança. Aí entrei. E achei no chão um crachá de um tal José do PT, staff. Eu não tinha cara de José do PT com gravata. Então, tirei a gravata, coloquei a credencial virada, porque eu tinha uma credencial, ninguém ia pedir que eu tirasse a credencial, mas eu tinha um cartaz na testa que dizia, esse aqui não é daqui. Bom, aí eu fui ouvindo. E uma coisa que era interessante ver é que a fala de Lula era exercitar, eu ouvi o Lula, exercitar a democracia o máximo que pudermos. Peraí, tem alguma coisa nessa frase que não está fechando. Como o máximo que puder? Não, a democracia não deveria ser negociada. Mas eles afirmavam, vamos exercitar a democracia o máximo que pudermos exercitar. E aí eles mencionavam, e aí você vê como a narrativa da canhota é fabulosa. Mas eles não acreditam no que eles falam, porque eles afirmavam assim nesse dia. A importância é a alternância de poder. Aí você escuta isso e fala, não estou entendendo, peraí, Cuba, que alternância de poder tem essa? Venezuela, qual alternância de poder? Nicarágua, que é parte do Fórum de São Paulo, também não tem alternância de poder. Então você vê que eles falam quando uma câmara está ligada, imaginando que isso é um discurso bonito para que o eleitorado possa participar. E quais eram as principais conquistas buscadas pelo Fórum de São Paulo? Essas que você colocou são as reais, através do petróleo, da construção civil. Mas eles colocam isso está na base do Fórum de São Paulo, que é assim, diminuir a desigualdade social, nisso eles conseguem. Todo mundo pobre. Como a gente aí tá, esse aí aqui, é clique verde, tá perfeito. Todo mundo pobre. Mas tá a ótimo. segunda é menos pobreza, é diminuir a pobreza. Aí você vê, peraí, gente, não entendi. E aí é onde o jornalismo perde uma oportunidade, porque diz, senhor Lula, desculpa, uma pergunta, estou aqui, aqui. O senhor quer menos pobres, mas na Venezuela hoje tem 94,5% da população pobre. E em Cuba tem 89% da população pobre. Então, esse objetivo tira, porque não está funcionando bem. Eles propõem que as organizações sociais virem partidos políticos. E aí a gente começa a entender por que o MST tem tanto vínculo com a Venezuela. E vou te contar mais, porque eu ouvi quando eles foram. Tem, na época, 2023, 20 militantes do MST trabalhando na Venezuela e 40 militantes de alto rango da Venezuela na escola do MST. Não pode sair nada bom disso aí. Nada. Não tenha dúvida. Nada bom. E aí você vê que nessa reunião do Fórum de São Paulo, eles falaram, vamos celebrar os 65 anos do sucesso da Revolução Cubana.
Vai falar, que sucesso! Era como dizendo, gente, peraí, vocês estão falando de Cuba, Fidel Castro, a ilha. Que fica ali, é aquela ilha, ali no mar Mediterrâneo, no nosso, na América Central, ali banhada pelo Mar do Caribe, é essa mesmo? É a mesma que eu conheço? E aí você começa a amarrar, em função do que falava o professor e do que a gente vê na realidade. O Foro de São Paulo tem 2 objetivos não sociais, como que eu mencionei. São 2 objetivos de expansão. O primeiro é combater o capitalismo. O capitalismo é um demônio, não serve para nada, temos que abolir o capitalismo. E o segundo objetivo qual é? Impedir que outros pensem diferente. Muito bom, né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.